Professor, eu consigo responder as questões de livros da prova de literatura da Unicamp sem ler os livros? Não. E da FUVEST? Não. Da UEL? Não. Não dá para responder as questões de vestibulares que tem lista de leitura obrigatória sem ter lido os livros. Mas o Zezinho acertou as questões sem ler os livros. Mentira. Mas o Pedrinho gabaritou e não leu os livros. Fake news. Lenda urbana. Não existe a possibilidade de alguém responder as questões no nível da FUVEST, da Unicamp, da UEL, dos vestibulares que têm indicação de leitura obrigatória sem ter lido os livros. Isso é mentira, isso é fake news, isso é enrolação, isso é lenda urbana. E eu vou te provar isso neste vídeo. Mas antes eu vou te esclarecer duas coisas. A primeira é por que as pessoas, os alunos, os estudantes, têm essa mania de acreditar nessas mentiras, nessas enrolações de que não precisa ler os livros para responder às questões de leitura obrigatória dos principais vestibulares. O que acontece é o seguinte, gente. A gente acredita naquilo que nos é agradável, né? Por isso que as fake news se espalham tão rapidamente. Os estudantes, os alunos, de uma forma geral, não gostam de ler. Isso é uma característica do nosso tempo. 90% dos alunos não têm hábito de leitura, não gostam de ler. E dos outros 10% que têm hábito, que gostam de ler, uma boa porcentagem não lê obras acadêmicas, né, da literatura acadêmica. Leem Harry Potter, Jogos Vorazes, enfim. Então, essas notícias, essas histórias, né, que circulam na internet de que fulano acertou todas as questões, gabaritou todas as questões sem ler os livros, são agradáveis de você acreditar. Se você não gosta de ler, você vai preferir acreditar nisso do que fazer a sua parte para passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, gente, é desmistificar essa ideia de que ler é pura e simplesmente pegar um livro e ler do começo ao fim. Isso faz parte da leitura, mas não é a única parte e às vezes nem é a parte essencial. Quando você tem, por exemplo, um livro de poesias, você tem o livro Tarde agora na Unicamp, que são 100 sonetos. Eu preciso ler todos os 100 sonetos? Não. Você pode fazer uma leitura por amostragem. O que você tem que entender é que ler o livro para prestar um vestibular, para responder questões para uma prova, não é pura e simplesmente pegar o livro e ler da primeira à última folha. Você tem todo um trabalho em torno disso que também é leitura, né? Estudar as características do autor, estudar o contexto sociocultural dessa obra, né? De quando ela foi produzida, do período, né, que a história representa, estudar as características literárias, né, as escolas, a linguagem. Isso é uma forma de leitura. O que muitos não entendem é exatamente isso. Aí chega alguém lá que ficou um ano todo estudando os livros da Unicamp, estudando os livros da FUVEST, fez cursinho extra, comprou videoaulas, fez todos os exercícios, assistiu aulas sobre o livro, o professor falou sobre o livro e tal, e não leu o livro no sentido tradicional. Aí ele vai, resolve as questões e sai espalhando que conseguiu resolver as questões sem ler o livro. E aí as pessoas tendem a acreditar nisso, como eu falei, né? Os alunos, é agradável alguém ter como exemplo alguém que não precisou ler os livros, porque aí tira um pouco, né, da sua responsabilidade, do seu peso na consciência. Agora, alguém chegar numa prova da FUVEST, responder as questões de livro, numa prova da Unicamp, numa prova da UEL, da UFPR, enfim, de qualquer vestibular, sem nunca ter ouvido falar sobre aquele autor, sobre aquela obra, sem nunca ter recebido nenhuma informação sobre aquilo, é mentira, é fake news, é lenda urbana, gente, não existe isso. Quer que eu te prove que você não consegue responder uma questão sem ter um mínimo conhecimento sobre a obra? Então dá uma olhadinha agora nessa questão da FUVEST, também agora. Vestibular aqui 2023, 2024, para entrar em 2024.
Uma das obras do vestibular da FUVEST, né, novidade desse ano, é Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Rauana. Tá? E esse Nós Matamos o Cão Tinhoso é um livro de contos, são 7 contos. Tá? Agora vamos supor que o aluno chega para fazer a prova e ele não sabe quem é esse autor moçambicano, que obra é essa, eu nunca ouvi falar nada, eu não sei se é um livro de poesia, eu não sei se é uma narrativa longa, eu não sei se são contos ou narrativas, nada, porque aí sim você pode dizer, ele não leu o livro, tá? Ou seja, ele não tem nenhuma informação, tá? Como eu falei, assistir a aula, fazer exercício, ouvir comentários sobre o livro, ler resumo, assistir videoaula, tudo isso é leitura do livro. Tá? Nós não estamos falando apenas ler no sentido de pegar lá o papel, né, e ficar lendo. Tá? Que isso geralmente são pouquíssimos que fazem mesmo. Tá? Agora vamos supor que seja isso. Aí esse aluno chega na prova e tem essa questão aqui. Ó, a respeito dos contos Nós Matamos o Cão Tinhoso, Dina, Papá, Cobra e Eu e Inguítimo, são 4 contos do livro, né, Nós Matamos o Cão Tinhoso. O título é o primeiro conto do livro. É possível afirmar. A afirmação correta é a letra C. Tá? Os protagonistas são oprimidos socialmente e a reação deles não é endereçada aos opressores. O livro foi escrito em 1964, início da década de 60, quando Moçambique ainda era uma colônia de Portugal. O Rauana era um ativista político, ele praticamente escreveu só essa obra. Tá? Depois ele entrou para a política e tal, né? Lutou pela independência de Moçambique, fez parte do governo moçambicano posteriormente. Esses contos do Nós Matamos o Cão Tinhoso revelam, denunciam essa opressão sofrida pelos negros moçambicanos, pelos moradores de Moçambique, em relação aos colonizadores, aos portugueses que dominavam o país na época. Tá? Moçambique era uma colônia de Portugal nessa época, né? Já em pleno século XX aí, né? Ainda existiam essas colônias portuguesas. Se você não sabe nada sobre isso, você não leu o conto, você não sabe nada sobre o autor, você não sabe nada, como que você responde? Como que você chega nessa letra C? Por exemplo, ó, a primeira diz assim, os narradores e os protagonistas são crianças. Você fala, não sei, eu não li nada, eu não conheço nada, como que eu vou saber se os narradores, e aí que fica subentendido que eles são também protagonistas, são crianças ou não? No Cão Tinhoso, por exemplo, são crianças, mas no Papá, Cobra e Eu não é, no Inguítimo não é, no Dina não é, entendeu? Mas você precisa ter uma informação básica sobre isso. São narradas em primeira pessoa por narradores protagonistas. Como é que você vai saber isso? Sem saber nada sobre o livro. Na verdade, não são todos. O livro tem 7 contos, 6 tem narrador personagem protagonista, mas o Dina não. O Dina é narrado por um narrador externo onisciente. A letra D. São fábulas e os protagonistas são animais. Aí você fala, professor, mas isso é absurdo. Não é absurdo para quem não sabe nada sobre o livro. Ele olha o título do livro, ó, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Aí, de repente, ele viu uma capa do livro lá, né, numa notícia de televisão sobre as obras da FUVEST e tal. Ele fala assim, olha, pode ser fábula. Né? Tá falando sobre animais, eu não sei o que é Dina, não sei, cobra, ó, tem cobra ali também, não sei o que é Inguítimo. Você acha que de repente não pode cair nessa? Que seria um absurdo, mas quem nunca chegou perto do livro pode cair nessa. Ou o espaço representado é o das grandes cidades moçambicanas. De repente, eu sei que esse autor, o Rauana, é moçambicano, então pode ser que esteja certo, né? Acontece nas grandes cidades de Moçambique. Quem lê o livro sabe que essas outras afirmações são absurdas, não tem nada a ver. Mesmo que você não tivesse certeza sobre a letra C, né, que denuncia, né, essa opressão social aí dos portugueses, mas que as reações não são necessariamente endereçadas aos opressores, ou seja, aos colonizadores portugueses, né, de uma forma ampla. Mesmo que você não tivesse certeza mesmo que você não soubesse disso, você eliminaria as outras se você tivesse lido, ou seja, se você tivesse estudado, tivesse buscado informações, algum tipo de conhecimento sobre o livro, que é dessa leitura que nós estamos falando. E novamente eu pergunto para você,
E se isso fosse uma questão de segunda fase, uma questão escrita, né? Faça um comentário sobre o tema e o processo narrativo sobre esses contos aí. Resuma rapidamente como que se dá, qual é o tema e qual é o processo narrativo desses 4 contos. Como que você responderia sem nunca ter chegado perto, sem ter lido o livro? Então, meu amigo, voltando ao início da nossa conversa, não existe a possibilidade de você concorrer para uma vaga na FUVEST, na Unicamp, na UEL, sem ler os livros. Só que entenda, ler os livros não é simplesmente pegar e fazer a leitura. Muitas vezes isso não é a parte mais importante e certamente não é suficiente. Quando nós falamos ler o livro, é estudar, é se dedicar um pouco. É estudar. É a mesma coisa que você fala assim, olha, eu passei em medicina na USP sem estudar. Isso é falso, gente. Isso é lenda. A pessoa, alguns precisam estudar mais, outros um pouco menos. Mas sem estudo nenhum, sem nunca chegar perto dos livros, você vai passar num vestibular de alta competitividade como esses? Não existe. A mesma coisa vale para os livros de leitura obrigatória. Então não fica se enganando, não fica acreditando nessas fake news, né? Esses videozinhos de 5 minutos da internet que trazem propostas mágicas para você passar sem ler, porque não existe isso, amigo. Se você tem dificuldade para ler, né, no processo tradicional, pelo menos procure estudar o máximo possível sobre esses livros, né? Veja videoaulas, você não tem, né? Mas nas videoaulas, por exemplo, nos meus cursos, eu já tive vários alunos que gabaritaram as questões de literatura da FUVEST, da Unicamp, de vários vestibulares, sem ter lido os livros, mas eles fizeram o meu curso. E nesses cursos eu faço um resumo muito completo de todas as obras. Eu analiso todas as características que têm possibilidade de ser cobrado. Tem exercícios de aprofundamento e tem principalmente plantão de dúvida permanente, para os alunos tirarem as dúvidas comigo através da plataforma. Aliás, estou deixando o link da plataforma aqui em cima para você conhecer esses cursos. Certinho, gente? Então, espero ter esclarecido. Não se passa num vestibular de alta concorrência acreditando em fake news. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu estou sempre trazendo informações sobre os principais vestibulares, sobre a educação de uma forma geral, sobre o uso da inteligência artificial na educação. Enfim, vai ser um prazer ter você me acompanhando aí. Um abraço!